Robôs à imagem e inteligência dos seres humanos já não estão mais tão distantes assim como se imagina. Pesquisadores de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, não se cansam de criar máquinas cada vez mais capazes. Capazes de avaliar a qualidade do terreno, de auxiliar em tratamentos de saúde, ou até mesmo de enfrentar grandes perigos para garantir a segurança das pessoas. Isso tudo não é mais ficção científica, e para saber um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas em robótica aplicada à segurança, vamos bater um papo com o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, Denis Wolff. no De Cara com Feras, que começa agora. Olá, Denis. Muito obrigado por receber a gente para esse bate-papo sobre robótica. Eu que agradeço a visita de vocês e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz aqui no laboratório. Tudo bem. Você não tem medo de criar algum robô, como a gente sempre vê nos filmes, com poder suficiente para acabar com a nossa raça humana? Eu acho que acabar com a raça é um pouco difícil, mas de fato sempre existe um risco, né, de acidentes com o tipo de trabalho que a gente faz. Eu vou falar um pouquinho então de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo no laboratório e de fato esse risco existe. E de onde vem seu interesse pela robótica? Antes de trabalhar com robótica, eu trabalhei em outras áreas da computação. Mas uma coisa que me chama a atenção na robótica é o fato da gente poder trabalhar com computação e atuar fisicamente no mundo que a gente vive. Então a gente trabalha com sensores e com robôs que de fato se movem, né, no mesmo espaço que a gente, interagem diretamente com a gente, e eu acho que é esse aspecto que mais atrai o meu interesse nessa área. Denis, como que você escolhe os nomes para os robôs? Normalmente a gente faz aí uma pesquisa de gosto no laboratório, né, e uma votação, e o mais votado ganha. Né? Você atua mais com a parte de software ou hardware? Nós trabalhamos muito com software nesse laboratório, mas a robótica é uma área muito multidisciplinar. Então a gente acaba tendo que saber um pouquinho de mecânica, um pouquinho de eletrônica para desenvolver os sistemas. Mas a ênfase do trabalho que a gente faz aqui no laboratório é em software. E até agora quantas pesquisas foram desenvolvidas? Olha, tem uma série de trabalhos que a gente vem realizando. O nosso laboratório é um laboratório recente, ele tem um pouquinho menos de quase 3 anos, né? Mas a gente já fez uma série de trabalhos interessantes aí. Quais são suas aplicações? Atualmente nós temos 2 grandes projetos no laboratório. Um deles é o desenvolvimento de robôs para a segurança de ambientes internos. Por exemplo, fábricas e prédios, né? Então a ideia é que os robôs eles possam se mover, né, e fazer o patrulhamento desse ambiente, aí evitando risco para um segurança, né? O segurança ele pode na verdade monitorar esse robô, olhar as imagens e saber o que está acontecendo sem se expor ao risco, né, do contato com alguém indesejável que esteja presente, né? Um outro projeto que nós vamos trabalhando é o desenvolvimento de veículos autônomos. Então o objetivo é que em alguns anos nós tenhamos carros que possam andar sozinhos pelas ruas. Qual a utilidade desses carros que andam sozinhos? Olha, na verdade tem uma série de motivações para esse tipo de trabalho. Depois de pesquisar um pouquinho, a gente notou que a grande maioria dos acidentes de trânsito, eles acontecem por falha humana. Então, se a gente conseguir desenvolver sistemas, né, que possam, por exemplo, alertar o motorista, né, se ele estiver diante de uma colisão ou se ele estiver dormindo e trocar de faixa, né, se tiver um sistema que possa identificar esse tipo de risco e notificar o motorista, a gente acha que a gente pode melhorar aí diminuir o número de acidentes nas vias de trânsito, né? Além disso, se os veículos eles tiverem capacidade de andar de forma autônoma, de andar sozinhos pelas ruas, a gente consegue também aumentar bastante a eficiência do trânsito, né? Tem alguns estudos que mostram que essa eficiência ela pode ser aumentada de 2 a 3 vezes se nós tivéssemos a condução dos veículos de uma forma mais inteligente.
né? E por fim, se o seu carro anda sozinho, você pode aproveitar o tempo que você está dentro do carro para fazer alguma coisa mais interessante, né? Principalmente em grandes cidades como São Paulo, as pessoas perdem muito tempo todos os dias dentro do carro dirigindo. Então todo esse tempo poderia ser aproveitado de uma forma mais interessante, mais eficiente. Nós temos trabalhado bastante na área de segurança e de transporte, né, com o projeto dos veículos. Atualmente o laboratório pretende continuar nessas áreas, né? Tem outros professores que trabalham, a robótica ela pode ser aplicada em diversas áreas. Outros professores trabalham bastante na área de educação. Nós temos procurado focar nessas áreas por enquanto, mas no futuro certamente a gente pode também dedicar algum espaço de pesquisa para outras áreas. Com o desenvolvimento desses carros autônomos, e se acontecesse deles desse um piti, teria como o ser humano ter o controle do veículo e continuar seguindo em frente sem correr riscos? Certamente. De fato, o trabalho nessa área, ele envolve uma responsabilidade muito grande, porque ele envolve o risco, né? Uma vez que nós vamos ter robôs aí andando a uma velocidade de 60, 80, 100 por hora. Então, primeiramente, esses sistemas eles têm que ser muito robustos a falhas, né? Mas no caso de uma falha, o usuário, o motorista sempre pode assumir o comando e continuar conduzindo o veículo. Existem serviços de segurança que poderiam ser feitos só pelos robôs ou tudo que os robôs fazem com relação à segurança equivale à ação humana? Eu acho que sim. Eu acho que em alguns casos os robôs eles podem sim substituir os humanos em algumas aplicações da área de segurança, né? Por exemplo, algumas funcionalidades que os robôs têm nós não temos. Nós trabalhamos aqui no laboratório, um dos sensores que nós usamos para pesquisa nessa área são câmeras térmicas. Então isso permite que o robô consiga identificar a presença de pessoas mesmo na ausência total de luz, né? Então esse tipo de sensor permite que os robôs eles façam esse trabalho de forma muito eficiente. É claro que a gente não pode imaginar que eles vão substituir completamente um segurança humano, mas em alguns casos a eficiência deles é muito alta nesse tipo de tarefa. Como funcionam esses sensores, Denis? Olha, como eu disse, nós trabalhamos com uma série de sensores diferentes, né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, é um sensor laser. Então, o que esse sensor faz? Ele detecta a distância entre o sensor e os obstáculos que estão em volta dele, né? Esse sensor, ele varre aqui 180 graus e ele consegue detectar obstáculos que estão até 80 metros de distância. Então, eles são usados nos robôs de pequeno porte e no veículo também, nos veículos robóticos, né? Além desse sensor laser, nós temos também as câmeras. Essa aqui, por exemplo, é uma câmera estéreo e ela imita o funcionamento do olho humano, né? São duas câmeras que são interligadas e elas conseguem estimar, além de enxergar as cores, estimar a distância dos objetos também. Qual a sua sensação quando você programou o seu primeiro robô e o que aconteceu com ele? Olha, eu fiquei muito contente, porque deve ter dado muito trabalho. Já faz algum tempo que eu programei o robô pela primeira vez, mas é muito interessante. Até hoje, a gente, de certa forma, se emociona quando as coisas funcionam, né? Provavelmente o primeiro robô que eu programei, ele fazia alguma coisa muito simples, como andar sem bater em nada, né? E na época aquilo já foi uma grande conquista. Então, com certeza, eu acho que foi uma experiência muito interessante da primeira vez e continua sendo até hoje. É por isso que a gente continua nessa área. O fato de você ter feito doutorado nos Estados Unidos influenciou em algum trabalho seu? Sim, influencia bastante. Eu tive a oportunidade de ter contato com uma tecnologia altíssima e de ter contato com pesquisadores muito importantes na área, né? Então, a gente acaba trazendo essa bagagem, né, para as pesquisas que a gente faz aqui e principalmente repassando um pouquinho dessa experiência, na medida do possível, para os nossos alunos aqui na USP. Houve alguma ideia que surgiu lá que provavelmente não surgiria aqui? Eu acredito que não, né? Hoje no Brasil nós temos excelentes grupos na área de robótica, né, que fazem um trabalho de nível muito bom. Inclusive a USP está criando agora o primeiro centro de robótica do Brasil, né, que vai agregar pesquisadores de diferentes departamentos aqui da USP e vai alavancar ainda mais a área de robótica aqui no Brasil. Quais são os critérios para programar um robô?
O processo de programação do robô, desenvolvimento de uma aplicação com robô, ele tem 3 etapas. Então, a primeira etapa é de percepção. Então, nós usamos sensores para captar informações do robô e do ambiente em que ele se encontra. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de sensores que a gente usa na robótica, né? Eu tenho um sensor laser, tenho alguns tipos de câmera, né? Que são capazes de obter as informações do ambiente em que o robô se encontra. Depois ele faz o processamento dessas informações, né? Então, ele interpreta todas essas informações que são obtidas pelos sensores, ele toma a decisão do que ele deve fazer e ele atua nesse ambiente, né? Então, toda aplicação em robótica, em geral, ela tem essas 3 etapas. Quais foram os avanços obtidos até agora com sua pesquisa? Olha, tem uma série de resultados interessantes, né? Por exemplo, no projeto de desenvolvimento de veículos autônomos, nós temos avanços bem consideráveis. Então, nós trabalhamos com uma série de plataformas robóticas, né? Primeiro, os algoritmos, os programas de computador são testados em robôs de pequeno porte, como aquele ali atrás, né? Quando eles funcionam bem, nós testamos em robôs de maior porte ou em veículos, né? E nós temos, por exemplo, um veículo elétrico que já tem condições de andar sozinho, de andar de forma autônoma no ambiente. Então ele tem condições de identificar a região do ambiente, identificar a rua onde ele pode andar e de desviar de obstáculos, né? Conforme a gente pode ver nesse vídeo aqui. Até onde esses avanços podem chegar? Olha, é difícil dizer, né? Então, por exemplo, no caso dos veículos, a nossa meta é que os veículos autônomos eles tenham condição de navegar em ambientes urbanos sem risco de colisão, né? Essa é a meta, mas é uma meta de longo prazo. Você encontra muitas dificuldades em desenvolver suas pesquisas? Sem dúvidas, existe uma série de dificuldades, né? Nós temos dificuldades em operar todos esses sistemas. Então a robótica é uma área muito complexa, né? Os robôs, principalmente os robôs de maior porte, eles integram uma série de dispositivos, uma série de sensores diferentes, todos eles têm que funcionar em conjunto, o que é difícil, e eu acho que o maior desafio nessa área é dar condição dos robôs e dos veículos de tomar decisão de maneira autônoma. Então o veículo ele tem que entender o que está acontecendo e tomar a decisão de se ele deve virar para um lado, virar para o outro, andar para frente, num tempo muito curto de tempo, num espaço de tempo muito curto. Então imagine que um carro está andando numa rua, se uma criança atravessa a rua, ele tem que entender o que está acontecendo, interpretar a situação e frear antes de atropelar a criança, né? Então isso demanda algoritmos, programas de computador bem sofisticados, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado nas pesquisas na área de robótica. Isso tem a ver com o que eu vi no seu currículo, que você desenvolve robôs com conexões neurais? Sim, nós usamos uma série de algoritmos de inteligência artificial para controlar os robôs. E uma das técnicas de inteligência artificial que nós usamos são as redes neurais, né, que são algoritmos, são programas que tentam imitar o cérebro humano para tomar decisões. E no caso, por exemplo, nós usamos redes neurais para processar imagens. Então as câmeras obtêm imagem, nós aplicamos esses algoritmos de redes neurais nessas informações obtidas pela câmera e a câmera decide quais as regiões onde o robô pode navegar, em quais eles não podem e em que direção o robô deve seguir. As redes neurais são técnicas computacionais que modelam o cérebro humano. Então, esses neurônios virtuais eles estão dentro do programa de computador que controla o robô ou o veículo. Eu vi em seu currículo, Denis, que vocês conseguem controlar robôs que estão aqui em São Carlos como se vocês estivessem lá em Porto Alegre. Sim, isso de fato acontece. Nós já fizemos vários testes desse tipo, né? Alguns meses atrás, nós inclusive oferecemos um curso para o pessoal de Porto Alegre, onde o pessoal programava os robôs lá em Porto Alegre e os robôs executavam as tarefas aqui em São Carlos, né? Então, isso é possível. A internet permite que a gente faça essa comunicação remota, esse controle remoto dos robôs. Ele usa sensores muito parecidos com esse. Você disse que esse sensor consegue captar uma distância de 80 metros. Como que ele consegue captar daqui até Porto Alegre?
Ah, não. O robô, ele só capta o que está próximo a ele, né? Dentro dessa faixa de 80 metros. O que acontece é que o cérebro do robô, né, a tomada de decisão do robô, ela está lá em Porto Alegre. Então, o robô, ele está aqui em São Carlos, ele enxerga o que está em volta dele, ele passa essas informações para Porto Alegre, lá o programa de computador interpreta isso, toma a decisão do que o robô deve fazer, envia esse comando para cá e o robô faz. Então, por exemplo, o robô, ele consegue andar sem bater em nenhum obstáculo dessa forma, sendo controlado com o cérebro dele lá em Porto Alegre. Em um futuro próximo, você pretende colocar esses robôs no mercado? Eu acredito que a médio e longo prazo isso seja possível, né? No laboratório, nós estamos sempre mais preocupados em desenvolver a tecnologia, né? Então, depois, se essa tecnologia for de fato viável para ser distribuída no mercado, eu acredito que tem empresas que vão fazer esse papel de comercialização, né? O nosso papel aqui no laboratório é muito mais do desenvolvimento da tecnologia. Esse projeto do robô lá de Porto Alegre, ele pode ser desenvolvido em qualquer lugar do mundo ou só lá em Porto Alegre? Não, ele pode. Na verdade, o que aconteceu foi que nós temos um convênio com essa Universidade de Porto Alegre, nós somos parceiros de um projeto de pesquisa. Então, nós oferecemos um curso para eles, por isso eles controlaram o robô aqui. Mas, através da internet, é possível controlar o robô de maneira remota de qualquer lugar do mundo. Existe bastante incentivo nessa área? Então, nós recebemos bastante apoio do governo, né, o financiamento para as pesquisas. Eu acho que o maior problema é falta de recursos humanos, né, é falta de gente para trabalhar nessa área. Onde no futuro vamos ter robôs assim como os humanos? E como você acha que vai ser essa convivência? Eu imagino que no futuro essa convivência ela seja cada vez mais comum. Então eu realmente acredito que nós tenhamos robôs realizando uma série de tarefas no nosso cotidiano. Então hoje em dia, por exemplo, é possível comprar aspiradores de pó robóticos, cortadores de grama robóticos. Eu acho que o desenvolvimento da tecnologia vai permitir que nós tenhamos a presença de robôs em uma série para realizar uma série de tarefas no nosso cotidiano. Né? Mas eu acredito que na maioria das tarefas eles não vão substituir as pessoas. Bom, Denis, muito obrigado pelas suas informações e um bom trabalho. Obrigado pela participação, pela presença de vocês e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente faz aqui na USP. E até o próximo De Cara com Feras.